Olá, estudante, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Vitorino, professor da Rede Municipal de Paço do Lumiar. Bom, na aula passada nós falamos sobre o que é ciência. Nesta aula nós vamos falar sobre filosofia da ciência, ou seja, uma reflexão a respeito da ciência. Bom, e nessa aula nós vamos fazer uma pequena revisão sobre a aula passada, e depois nós vamos falar sobre a filosofia da ciência, como se estabelece essa reflexão sobre a ciência, né? Dentro desse tema da filosofia da ciência, nós vamos trabalhar a filosofia, a relação entre filosofia e ciência, né? A autonomia da ciência, a crise da ciência e vamos fazer algumas considerações finais a respeito do tema filosofia da ciência. Bom, na aula passada nós falamos sobre ciência. A pergunta era, o que é ciência? Então nós procuramos responder o que era a ciência, né? Nós falamos sobre a classificação da ciência, sobre ciências formais e ciências factuais, sobre os objetivos da ciência, ou seja, qual a finalidade da ciência, né? E falamos que os objetivos da ciência é compreender o mundo, promover o progresso humano, né? E falamos também sobre o método da ciência, que é o método experimental. Bom, e a partir de agora nós vamos fazer uma reflexão sobre a ciência, que no caso é a filosofia da ciência. Filosofia da ciência. O que é a filosofia da ciência? Em primeiro lugar, a filosofia da ciência é uma disciplina dentro da filosofia que busca fazer um questionamento sobre o método empregado pela ciência, né? Sobre os métodos, sobre os procedimentos, né? Sobre o modo de fazer ciência. Por isso, nós vamos trabalhar aqui um pouco a filosofia da ciência dentro da história do pensamento científico, certo? Buscando essa percepção sobre a ciência, a partir da antiguidade clássica, nós vamos nos reportar a Aristóteles, por exemplo. Aristóteles pensava a ciência como um tipo de saber, né, que era definido como episteme, ou seja, conhecimento, um tipo de saber que não estava dissociado ou separado da filosofia. Se fazia ciência, se fazia filosofia. Não havia uma clara separação entre filosofia e ciência, né? Ciência e filosofia era basicamente a mesma coisa, né? Por isso, trata-se então de fazer uma relação entre filosofia e ciência. Aristóteles fez até uma classificação das ciências, ou dos saberes, né? Ele dividiu os saberes em três grupos, né? Os saberes teóricos, né? Que ele chamou de teoréticos. Esses tipos de saberes eram a metafísica, que no caso era a filosofia, a física, a matemática, né? Esses saberes teóricos ou teoréticos eram saberes superiores ao restante dos outros saberes. Os saberes práticos, que o Aristóteles chamava de praxis, né? Esse tipo de saber estava relacionado ao comportamento humano, o comportamento político, o comportamento moral humano, que se relacionava com a ética e com a política. E os saberes poiéticos, né? Que ele chamava de poiesis. Esses tipos de saber era a produção de arte, a produção de artesanato, a produção de coisas de modo geral, né? E Aristóteles considerava os saberes teoréticos os saberes por excelência. E a filosofia, no caso a metafísica, era o saber por excelência. Esse era superior a todos os outros saberes. E não apenas superior, ele fundamentava todos os outros saberes, né? Então, ciência está dentro desse contexto, em Aristóteles, que não tem uma separação da filosofia. Na modernidade, se tem outra percepção de ciência, né? A ciência, então,
ela adquire uma autonomia e independência com relação à filosofia. Então, se na Antiguidade Clássica a ciência era indissociável da filosofia, na modernidade a ciência agora ela se separa, né, da filosofia, adquire autonomia e independência com relação à filosofia, né? Por isso, a ciência na modernidade ela é compreendida como um conhecimento que é verdadeiro. O conhecimento verdadeiro é o conhecimento adequado da realidade, né? É um conhecimento exato, né? Na atualidade, a ciência ela passou por uma crise. A ciência passou a ser contestada em determinados aspectos que vamos ver mais na frente, né? E, apesar desses questionamentos, podemos refletir também sobre os progressos da ciência, né? Considerando também os riscos, né, do desenvolvimento técnico-científico. Bom, então vamos falar um pouco sobre ciência, né, a relação filosofia e ciência na antiguidade, na antiguidade clássica. A partir de Aristóteles já podemos falar sobre isso, falar sobre ciência e filosofia. A filosofia na época do Aristóteles, né, e aí passa de Aristóteles até o final da Idade Média, a filosofia era considerada uma disciplina base para a ciência, ou seja, a ciência não podia andar sozinha, ela tinha que se fundamentar na filosofia. Para cada teoria científica era preciso ter uma base filosófica que pudesse dar sustentação, né? Daí que, por exemplo, a teoria da física, a teoria física de Aristóteles, ela tinha uma base científica, filosófica por trás, né? A ciência, né, nesse período, ela era definida como episteme, ou seja, é um saber, é um tipo de saber que é racional e que é, consequentemente, um saber teórico, é um saber que se faz com a razão, né? Não precisa de experimentação para fazer esse tipo de saber. Ou seja, na Antiguidade Clássica fazia ciência pela simples razão, não precisava experimentar, né, as teses científicas, né? Bastava fazer uma reflexão, uma meditação racional e se chegava a uma conclusão científica, né? Por isso era um saber teórico, era um saber racional e, consequentemente, teórico, né? Nesse período, e aí nós podemos nos reportar novamente a Aristóteles, né? A natureza era objeto de contemplação, né? As pesquisas que Aristóteles fazia sobre a superfície da Lua eram uma pesquisa contemplativa. Aristóteles observava e então voltava para o seu recinto e ia contemplar, ia refletir a respeito da superfície da Lua. Então, daí que sua concepção, a sua teoria astronômica sobre a Lua era de que a Lua tinha superfície perfeita, ou seja, não tinha rachuras, não tinha imperfeições na superfície da Lua, né? Porque ele fez todo um processo racional e contemplativo sobre esse tema, sobre a superfície da Lua, né? A sua teoria astronômica era relacionada a essa ideia da perfeição, né, da contemplação. Bom, somente na modernidade é que a ciência ela se separa da filosofia. Ela adquire autonomia com relação à filosofia, adquire independência e então agora ela é capaz de criar ou de estabelecer seu próprio método, seu objeto de estudo, né, e seu objetivo, né, sua finalidade, né.
Daí que nós podemos citar como grande acontecimento na modernidade, que levou o desenvolvimento dessa nova visão sobre ciência, a Revolução Científica, que aconteceu no século XVII. Começou no século XVII e foi até o século XVIII, com alguns outros pensadores da ciência, né? E então se consolidou aí, só veio ser questionado lá no final do século XIX, ou no século XIX. Né? O que é a Revolução Científica? Foi um período em que aconteceram várias transformações no campo da ciência, onde as teorias aristotélicas, euclidianas são contestadas. E um grande acontecimento da época, da Revolução Científica, foi, por exemplo, a mudança de paradigma com relação à concepção do mundo, do cosmos, do universo, né? Se pensava, então, que a Terra era o centro do universo, né? E o Sol girava em torno da Terra. Isso chamava a teoria geocêntrica, né? Na modernidade, com um pensador, um cientista chamado Nicolau Copérnico, então mudou essa visão e o Sol, então, agora, né, é que é o centro do universo, que a Terra gira em torno do Sol. Essa ficou conhecida como teoria heliocêntrica. Foi só um dos exemplos de mudança de paradigma que aconteceu na modernidade, né? E podemos citar vários outros. Um dos grandes pensadores da época, que era cientista, né, era físico, era astrônomo, era filósofo, foi Galileu Galilei, um pensador italiano que desenvolveu as suas pesquisas sobre astrologia aí nessa época, astronomia, aliás, aí nessa época, né? Então se constrói uma nova percepção da ciência, né? Galileu Galilei, por exemplo, foi responsável pela criação do telescópio, de um grande telescópio, que ele pôde então observar a superfície da Lua. E aí ele viu que, diferentemente do que falava Aristóteles, a Lua tinha grandes rachuras na sua superfície, era toda esburacada. A superfície da Lua não era perfeita, como havia dito Aristóteles, né? Então muda a sua concepção sobre a ciência, muda a concepção sobre ciência, né? A concepção sobre o universo, que para os gregos o universo era finito, né? Para caber dentro da racionalidade grega, né? Aqui na modernidade, o universo, a concepção de universo passa a ser infinita, né? Enfim, houve uma mudança de pensamento com relação à ciência aqui, né? Daí que, diante de tantas mudanças, né, a ciência ela se torna um saber autônomo e independente da filosofia, ou seja, ela não precisa mais da filosofia para gerir as suas pesquisas, para desenvolver as suas pesquisas, né? Daí então que surge mais posteriormente, no século XIX, as ciências naturais, né? As ciências especiais como a física, a biologia, a química, enfim, né? E mais adiante as ciências humanas, como a história, a geografia, né? Enfim, é a partir dessa mudança de pensamento que então pode-se pensar o universo de maneira fragmentada, né? Matematizada, diferentemente da época da Antiguidade Clássica, e então buscar entender esse universo a partir das leis internas, das leis que regem esse universo, das leis que regem a natureza, né? Para que conhecer as leis que regem a natureza? Para transformar o mundo e usar essa transformação
né, em prol do progresso humano, né? Na modernidade, o conhecimento, a ciência é definida como conhecimento verdadeiro, como conhecimento exato. A ciência aqui, ela se torna inquestionável, né? Por isso ela é conhecimento verdadeiro. Fala de ciência, é um tipo de conhecimento verdadeiro na modernidade, né? A ciência moderna, ela se apresenta como sinônimo de verdade. É sinônimo de verdade porque ela consegue descrever a realidade ou descrever o mundo tal como ele é, né? Basta seguir todo o procedimento que se estabeleceu, né, com base na interpretação das leis naturais, que é possível compreender agora, né, com esses métodos, e então você vai ter conhecimento verdadeiro sobre o mundo, né? E a partir dessa compreensão da natureza, ou do universo, ou da realidade, como conhecimento verdadeiro, chega-se então à ideia de progresso humano. Ora, se é possível conhecer o mundo, conhecer a natureza nas suas particularidades, fragmentar o universo em cada parte possível e conhecer o universo em cada detalhe, então é possível usar esse conhecimento para o progresso humano. Ou seja, mas o que é o progresso humano? É justamente a capacidade do homem produzir bens e serviços e utilizar esses bens e serviços da maneira mais adequada possível para erradicar muitos males humanos, como, por exemplo, a fome, a doença, as guerras, né? Com o conhecimento dessa natureza, com o conhecimento das leis naturais, então é possível produzir bens, né? Produzir tecnologias, produzir tudo o que é possível para o homem viver confortavelmente e então solucionar muitos problemas humanos, como, por exemplo, a fome, como as doenças, como a guerra, né? A partir dessa compreensão, né, os modernos depositaram a sua fé na ciência. E aí, houve uma época, no final do século, ou meados do século XIX, que se construiu uma teoria científica, uma teoria filosófica para dar sustentação a essa ideia da ciência como progresso humano, que nós chamamos de positivismo, né? Foi uma teoria elaborada por um filósofo chamado Auguste Comte, da França, né? Que ele acreditava que nós, seres humanos, chegamos a uma fase positiva, né, da humanidade, onde nós podíamos confiar na ciência, né, que os benefícios, que a compreensão adequada da ciência poderia nos dar esses benefícios, né? O benefício de poder erradicar a fome, erradicar as doenças, não ter guerras, porque aqui os homens vão ser, como são seres racionais, né? Eles não vão entrar em guerras, né? Então agora se tem uma fase bastante positiva, né? Bastante positiva do ponto de vista humano, e uma compreensão bastante otimista com relação à ciência, né? Daí que fala-se de emancipação do ser humano. Resumindo sobre a modernidade, eles confiaram tanto na ciência que chegaram a entender a ciência como um conhecimento capaz de resolver todos os problemas humanos. Na atualidade, ou seja, na contemporaneidade, a ciência viveu uma crise, né? E o que significa dizer que a ciência viveu uma crise? Bom, aquelas promessas dos modernos sobre os benefícios da ciência começaram a cair por terra. E aí procurou-se questionar, por exemplo, se a ciência realmente conseguia dominar as leis da natureza e conseguia compreender realmente o mundo como ele era, ou compreender a realidade tal como ela é, né? Então,
começou-se a questionar: a ciência descreve ou domina realmente as leis da natureza? Ela conduz explicações verdadeiras sobre a realidade? Então, os pensadores da atualidade colocaram em xeque todas as convicções, todas as afirmações dos modernos sobre a soberania da ciência, né? E isso significa dizer que a ciência agora não é vista mais como uma disciplina, como uma área, um saber humano capaz de resolver todos os problemas humanos, né? Basta observar que os modernos prometeram progresso no sentido da ciência ser capaz de resolver o problema da fome, ser capaz de resolver o problema das doenças, né? Resolver os problemas da guerra, mas o que tivemos no início do século XX foram duas guerras, né? Do início até meados do século XX foram duas grandes guerras, né? Tivemos fome, tivemos doenças, né, nesse período. Então, parece que a promessa dos modernos de que a ciência iria resolver os problemas humanos não foram cumpridas, né? Daí, então, começou-se a questionar realmente a soberania, né, da ciência, né? Mas, apesar desses questionamentos que os filósofos da contemporaneidade fizeram sobre a ciência, né, podemos perguntar: houve progresso na ciência? A ciência melhorou de fato a vida dos seres humanos? O que é que podemos observar que temos ao nosso benefício produzido pelo desenvolvimento técnico-científico? Bom, aqui nós podemos fazer a seguinte reflexão: a ciência ela nos proporcionou maior conhecimento sobre o mundo, e isso é fato, né? Nós podemos conhecer as leis da natureza, nós podemos conhecer como manipula a natureza, né? E não é à toa que a relação do homem com a natureza chega a ser abusiva, né? O homem abusa da natureza, causa catástrofes naturais, justamente por conta desse conhecimento que ele tem das leis da natureza. Então, quanto ao conhecimento do mundo e das leis da natureza, isso é fato. Nós homens conhecemos as leis da natureza, né? E, por conta disso, nós ampliamos, né, a ciência. Graças à ciência, fomos capazes de ampliar os nossos poderes. Quem imaginava que pudéssemos voar, né? Ninguém imaginava antes da modernidade que pudéssemos chegar a ponto de voar, né? De andar de avião. Mas nós voamos, construímos aviões, né, capazes de voar. O problema é que a ampliação desses poderes, né, o conhecimento das leis da natureza, esses benefícios que tivemos também tiveram os seus riscos. E aí podemos citar as catástrofes naturais, em decorrência dessa relação abusiva do homem com a natureza, e catástrofes humanitárias, né? Por exemplo, as guerras, né? A Segunda Guerra Mundial podemos considerar uma grande catástrofe humanitária, porque o Holocausto foi uma coisa horrível, foi uma coisa abominável. Isso não deixa de ser uma catástrofe, né, humanitária. E é bem verdade que a ciência contribuiu, o nazismo, né, se utilizou da ciência para fazer esse tipo de atrocidade, né? E as catástrofes naturais, né, é fruto do mau uso da ciência, o mau uso do desenvolvimento técnico-científico que o homem faz, né, por o proveito próprio, para a satisfação da sua ganância, da sua cobiça. Então, de um lado, nós temos os benefícios da ciência, isso é inegável. Graças à ciência, o desenvolvimento técnico-científico, nós temos tudo isso. Eu posso estar aqui dando aula para vocês, utilizando essas tecnologias, todas essas tecnologias aqui, foi graças ao desenvolvimento técnico-científico, mas também temos os riscos de tudo isso, né?
que são essas catástrofes. Importante enfatizar que as catástrofes, os problemas, os riscos, né, da ciência não são exatamente da ciência, mas do seu mau uso, né? O mau uso que o homem faz da ciência e da técnica e da tecnologia. Diante de tudo isso, a ciência, da antiguidade clássica até os dias atuais, passou por um processo de transformações, progredindo e possibilitando ao ser humano uma vida melhor e mais confortável, apesar de efeitos catastróficos decorrentes do seu mau uso. Então é isso, a ciência ela ampliou os nossos poderes, melhorou a nossa vida, nos deu uma vida mais confortável, e aí nós podemos falar de progresso, mas também teve os riscos decorrentes não propriamente da ciência e da técnica, mas decorrentes do mau uso, né, desses recursos, o mau uso desses elementos, né, que no caso são o desenvolvimento técnico e científico. Bom, essa reflexão eu retirei desse material aqui, né, dessas referências, e deixei também uma atividade para que vocês possam responder, né, através desse link e dessa imagem de QR Code, né. Então, eu espero que vocês respondam à atividade, né, reflitam sobre o tema da filosofia da ciência, sobre os benefícios e os malefícios da ciência, e por hoje o tema que eu queria abordar era esse, né. Espero que tenha atingido o objetivo, né, que é fazer essa reflexão sobre a ciência, sobre o uso da ciência, sobre o método da ciência, enfim. Então, agradeço a todos e a todas, tenham uma boa semana, né, e a gente se encontra numa próxima aula.